Na outra palestra eu falei, a gente sempre pensa a nível da nossa existência, né? A gente sempre pensa a nível da nossa existência, que é curtíssima em relação à eternidade. Nós somos menos de um segundo de existência, né? Nossa, se a gente viver 100 anos, é menos de um segundo de existência, a gente não consegue nem contabilizar isso. Então, o que é que acontece? Toda semente que é plantada, nem sempre ela vai germinar na nossa existência, né? Ela não vai germinar na nossa existência. Ela, às vezes, ela pode germinar de 3, 4 encarnações depois. A gente não vai saber isso, né? Mas ela está ali. A semente está ali. Porque essa semente vai germinar. Porque a tendência de todo mundo é evoluir. Ninguém vai deixar de evoluir. Por mais que não queira evoluir, no momento as pessoas vão evoluir. Por quê? Porque a gente já tem o solo lá dentro. Quem é o nosso solo? A nossa centelha divina, né? Quando nascemos, já viemos prontos com essa centelha lá dentro. E essa centelha é o nosso solo para o crescimento. A partir daí que a gente vai fazer o quê? Vai fazer essa centelha se transformar numa luz maior, né? Cada vez maior, até que a gente consiga abranger vários milhares e milhões de quilômetros, ou bilhões de quilômetros de distância com a nossa luz, entendeu? Então, toda semente vai ser germinada em algum momento. Agora, a gente não consegue muitas vezes ver, porque esse solo daí, essa luz daí, que você plantou, a luz, a centelha, estava muito apagadinha, quer dizer, não estava apagada, mas estava muito pequenininha, estava quase apagada, né? Então, não dá tempo na nossa existência da gente conseguir ver isso, né? Aí eu falo o seguinte, eu queria puxar para o lado do conhecimento, de dentro de você eu queria puxar para o lado do conhecimento. Nós aqui estamos em busca de conhecimento. Todo mundo concorda com isso? Nós estamos aqui em busca de conhecimento, nós estamos aqui num domingo, que podia estar na praia, né? Curtindo, fazendo qualquer outra coisa. Estamos aqui em busca de conhecimento, né? Então, o conhecimento, será que vem só de uma fonte? Entendeu? Será que Deus só está ali no Evangelho segundo o Espiritismo? Será que só está no Livro dos Espíritos? Entendeu? Nós, muitas vezes, a gente diz assim, eu sou espírita, então eu tenho a mente aberta, né? E nem sempre o espírita ele tem a mente aberta. Muitas vezes o espírita acha que o conhecimento só vem da doutrina espírita. E não. Muitas vezes, essa semente aí que você plantou lá no centro espírita vai germinar lá na aulinha de futebol, vai germinar lá no curso de balé, vai germinar lá na igreja evangélica, entendeu? Teve um ponto inicial que foi lá, né? Provavelmente, antes disso, ele não via nada a respeito disso, ele não sabia nada a respeito disso. E, a partir disso, ele foi procurar a forma que ele entendia, né? Que muitas vezes, para as pessoas, o conhecimento espírita não é assimilável, porque assim, é um conhecimento um pouco mais avançado, né? Em relação a outros conhecimentos. E aí a pessoa não está preparada para adquirir aquele conhecimento de pronto, assim, de imediato. Tem que passar assim como se fosse um estágio, né? Um estágio em outras formas de adquirir conhecimento, até chegar no conhecimento espírita, que não é o final do conhecimento, viu, gente? Conhecimento espírita não é o final do conhecimento. Tem muito mais coisas que a gente não conhece. E aí, quando a gente adquire o nosso conhecimento, a gente chega ao estágio de adquirir o conhecimento espírita, a gente pensa que sabe tudo, a gente não sabe nem o centésimo, do milésimo, do não sei quinquagésimo, do conhecimento que existe do universo. Aí o meu conhecimento tem chegado assim, às vezes quando eu venho para cá, eu sou levado a ler um livro, a ver um filme, a ver uma série, alguma coisa que me toca, e aí eu disse assim, poxa, eu tenho que falar sobre isso lá. E aí ontem eu estava assistindo, comecei a assistir essa semana uma série chamada Mestres do Ar, o Último Mestre do Ar. É um menino que é um avatar, né? Ele é um avatar de outros avatares, ele é reencarnação de outros avatares. Avatar é um ser que ele é destinado àquela situação, aquele momento atual daquele período. Por exemplo, Jesus era o avatar daquela época, certo? Se Jesus viesse hoje, ele seria um avatar de novo, mas seria o avatar dessa época. Ele não seria aquele Jesus de barba longa,
de sandália de dedo, provavelmente Jesus iria dirigir, Jesus ia usar calça jeans, ia frequentar shopping, tal, certo? Porque ele ia ser o avatar dessa atualidade, certo? Então, olha o que acontece muitas vezes com o espírita, né? O espírita, eu digo assim, aquele espírita ortodoxo, aquele espírita que nada além do livro espírita é verdade. O que ele acredita? Que se Jesus viesse hoje e começasse a fazer essas coisas, provavelmente ele não ia acreditar que era Jesus. Porque o Jesus para ele é aquele Jesus, né? De barba, que fala pausado, o Jesus que dá sermão rude e tal, não sei o quê. Rude que eu digo assim, rude não, firme, né? Esse não pode ser Jesus. Jesus usar calça jeans, Jesus dirigir, jamais. Então, nessa série, um conhecimento que tem lá, que muitas séries vocês podem assistir. Selecionem, né? Vocês querem assistir séries, filmes, livros, não tenham preconceito contra isso, porque o conhecimento pode estar lá também, né? O conhecimento pode estar lá. Então, nessa série, ele é um avatar, né? Ele veio para resolver um problema de briga entre tribos, né? Ele, um menino de 12 anos, veio resolver esse problema. Ele ficou fora do ar, né? Ele ficou congelado durante 100 anos, e aí, durante esses 100 anos, um desses grupos dominou os outros grupos. E não era para ser assim, era para ser o equilíbrio dos grupos. E aí, ele, depois desses 100 anos, ele foi descongelado, e aí voltou para resolver esse problema. E uma das coisas que me chamou a atenção, que poucos livros de espírita falam, é sobre encarnação de avatares, como se dá as coisas, né? E ele fala lá assim, teve um momento que ele precisou adquirir conhecimento, mas ali ele não estava conseguindo. Então ele foi instruído a procurar os avatares anteriores a ele. Onde ele ia procurar os avatares anteriores a ele? No mundo espiritual. Bom, mas espera aí. Se ele é o avatar, ele é a reencarnação dos avatares anteriores, como é possível que ele poderia falar consigo mesmo? A gente diz assim, eu nunca vi isso no livro espírita, de algum livro espírita. Tem, se vocês procurarem, tem. É possível, sim, é possível. Tem pergunta para esclarecer toda e qualquer dúvida. Isso. Então, ele pergunta a ele mesmo, praticamente ele pergunta a ele mesmo no mundo espiritual, o que é que ele poderia fazer. E o espírito, que é ele, diz a ele que ele faz. Cada um dava uma opinião, né? Ele procurava dava uma opinião, ele já está no terceiro, que eu estou vendo, ele está no terceiro avatar, explicando a ele o que eles fizeram na época, né? Para resolver essas questões de juntar os povos. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, isso tem a ver com coisas que eu já li anteriormente. Não foi só no livro dos Espíritos que eu vejo essas coisas. Teve psicografias, teve palestras que eu vi, teve livros, teve filmes que eu vi, que falam essa mesma coisa, que é possível, né? O que eu não posso dizer hoje, se a gente aqui é possível fazer isso. Eu sei que espíritos elevados, né, espíritos que já estão mais elevados, conseguem fazer isso. Falar com seus próprios anteriores, né, seus próprios ancestrais. Entendeu? Sendo que os ancestrais é ele mesmo. Então eu queria deixar só aqui isso em aberto, para vocês assim não terem preconceito em relação a adquirir conhecimentos desse tipo, né? Fica parecendo assim que é fantasia, mas muitas vezes não é. A doutrina espírita não foi inserida só aqui na Terra, não. Ela tem vários mundos. E o Espírito da Verdade não é um só espírito. Eles não quiseram dar um nome para não personificar o conhecimento. Mas o Espírito da Verdade, na verdade, eram vários espíritos que se apresentavam como Espírito da Verdade, para não ser assim personificado, né? Personificado a doutrina. De Deus, por isso que é errado. Por isso que muitos palestrantes, muitos espíritas dizem que é errado dizer eu sou um espírita kardecista. Sou do centro espírita kardecista. Eu sou espírita, não sou kardecista. A doutrina é isso.
É porque o Espiritismo ele fala assim que a salvação é individual, É né? uma doutrina realista. É individual, É uma porque a gente doutrina assim, realista. as outras religiões eu venho da religião umbandista e lá a gente busca muito assim o conhecimento através Ele vem da Umbanda. Umbanda. Ah, tá, ok. Mas é aquela banda, não é banda de. A que eu frequentava não era de bater tambor, essas coisas. Era uma mesa, uma pessoa que atendia com um copo d'água em cima, tal, que foi em Salvador. Na Umbanda, o conhecimento a gente adquire através da manifestação de algum médium incorporado que passa o conhecimento para a gente, né? É assim. No Candomblé é também praticamente a mesma coisa. Na religião espiritual, tem gente que considera o espiritismo religião, isso que eu ia. No espiritismo, tem gente também que fica aguardando esse conhecimento chegar a si. Não lembra que a salvação é individual, né? Então, fica esperando que o conhecimento chegue, não vai atrás. E isso não é o que o Espiritismo veio para pregar. Ele não veio pregar, eu vim trazer o conhecimento. Não. Você vai buscar o seu conhecimento. Porque a base do conhecimento é quanto mais você estuda, mais você descobre que não sabe nada. Inclusive, nós já estamos na reta final, né? Porque essa transição ela iniciou em 1750 e previram que ela ia durar 300 anos, ou seja, 2050, né? Pra mais ou menos. Ninguém sabe quando vai terminar, porque não existe. Terminou aqui, amanhã mudou. Né? Não